piores momentos de um ser humano é quando o desemprego bate a porta. Sair de casa ainda de madrugada, pegar condução, ir para filas de empregos, competir com outros milhares de profissionais por uma vaga ou ficar horas no computador atrás de uma oportunidade. Mas tanto esforço nem sempre tem êxito. 8,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Eles procuram serviço, mas não encontram. O inusitado dessa informação é que aumentou a quantidade de pessoas que gostariam de ter uma vaga de trabalho, mas desistiram. Ao final de fevereiro, pelo menos 293 mil pessoas engrossaram o grupo de pessoas desalentadas. Agora, 3 milhões e 700 mil pessoas com idade para trabalhar simplesmente pararam de procurar porque estão desanimadas. O tema de hoje é sobre o desânimo que gruda na vida das pessoas. E não é só a apatia diante do desemprego, não. Quando as tentativas parecem em vão, para alguns desistir se torna a única opção. Fala aí, Paulista. O que é que tu manda? Foi por essas e outras que o ator Mário Gomes desistiu da carreira artística. O ponto crucial foi uma fofoca que o fez perder espaço na TV. Mário Gomes já foi um dos principais nomes e galãs da TV. Ao longo de 36 anos dedicados à atuação, participou de inúmeras produções que fizeram sucesso. Mário está longe dos estúdios desde 2017. Atualmente é dono de um quiosque e vende lanches na orla do Rio de Janeiro. Ele fala assim, nossa, coitado dele. Tá bem demais, tia. Vendi 700 cervejas. E não tão distante assim, temos outro exemplo de quem, diante da falta de oportunidade na área, acabou por mudar o foco. Uma experiência assim, extraordinária, um laboratório como pessoa, como artista, como ser humano. Em janeiro deste ano, o ator Daniel Hertal, de 41 anos, foi um dos assuntos mais comentados na ocasião. Ele começou a trabalhar como vendedor ambulante pelas ruas de Copacabana. Consigo pagar a conta de luz, eu consigo levar meu cachorro no veterinário. E isso que me encheu de força, de resiliência, de vontade para continuar. Com mais de 20 anos de carreira, Daniel está fora das câmeras desde 2022. A falta de oportunidade no meio artístico o fez criar um negócio próprio. Gelada? Uma água. Pode sentar, por favor. E olha só essa manchete. Niso Neto, filho de Chico Anísio, desiste de carreira artística e pede ajuda com o emprego. Longe da televisão, Niso revelou que tenta, há 5 anos, ingressar na área corporativa para buscar estabilidade profissional. Ele admitiu dificuldades para arranjar trabalhos como mestre de cerimônias, mediador de debates e apresentador de eventos. Desistir de lutar. Será que tem lutas que são difíceis de vencer? Você pensa em desistir de algo ou já desistiu? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição, que é o 011 3573 3500 e o 011 3573 3510. Nós começamos esse programa com essa matéria que fala sobre pessoas que, diante de uma situação, elas tiveram que tomar uma atitude. E assistindo a matéria agora, o que nos vem, o que Deus mostra, o que Ele fala conosco? Que a sua derrota, o seu fracasso começa quando você desiste de lutar. Você acompanhou pessoas que na vida dela aconteceu uma reviravolta. Elas estavam na mídia, eram bem-sucedidas, tinha de tudo, tinha pessoas cercando elas. Há pessoas agora me assistindo que possa ser que você também esteve numa situação dessa um dia. Mas, de repente, aconteceu uma situação e elas tiveram que encarar a dura realidade. Sabe quando você perde? Quando você perde a vontade de lutar. Você pode estar me assistindo agora morando mal, vivendo mal,
Acabou dentro de você esse fogo? Não existe mais dentro de você essa fé? Então aí você assinou a sua sentença. Mas se aí dentro de você há uma sede de mudança, se aí dentro de você há uma vontade de reagir imensa, não acabou ainda, você, num dito popular, ainda tem sangue no olho, então você vai sair dessa. Uma situação Deus vai criar, alguma coisa Ele vai fazer na sua vida, mas Ele vai te tirar dessa. Tem momentos, meu amigo e minha amiga, que você tem que tomar uma decisão, você tem que ir ao trono de Deus, clamar, gritar, se for possível, dar uma chacoalhada na sua fé. O que você não pode é se enterrar. O mal quer que você se enterre e Deus quer que você entregue. Você tem muito ainda a entregar. Não é essa deficiência, não é essa situação que você está vivendo que vai fazer você parar de entregar, não. Você tem ainda muito a entregar para as pessoas, para a empresa que você vai trabalhar. Você tem muito a entregar ainda à sua família, ser um exemplo de vida. Um grande policial do BOP tomou um tiro e chegaram e falaram assim para ele, olha, você vai ter que perder o seu braço. Ele falou assim, olha, eu tenho muito a entregar ainda. Eu tenho uma carreira pela frente. Eu não vou aceitar essa situação. Eu quero que você levante a cabeça e venha lutar. Dá um jeito de você chegar aqui. Alguma coisa você tem que fazer. Eu vou colocar as imagens da catedral agora, porque possa ser que você passe aqui todo dia, e vem sofrendo calado, de cabeça baixa. Teve um dia que eu tive que chegar diante de Deus e falar tudo que eu estava sentindo. Teve um dia que eu tive que colocar diante dele tudo que eu estava passando. E também teve aquele dia que ele disse assim, hoje eu vi a revolta, hoje eu vi sua fé. E aí muda tudo, tá bom? Vamos a uma história maravilhosa, um testemunho, daqui a pouco eu volto. Seu Alcides, quanto tempo o senhor está dentro da Igreja Universal? 27 anos. 27 anos você está aqui, né? Quando o senhor veio, o senhor já era casado com a dona Maria Helena? Sim, senhor. Como é que era a vida? Como é que estava a vida de vocês? Então, pastor, eu vim primeiro por uma condição. Na época eu tinha depressão, eu tinha 2 empresas, tinha perdido as 2 empresas. 3 meses de casado a gente estava se separando. Eu vim de um centro de encosto. Fazia 3 meses que eu tinha desistido, mas a vida estava assim, espandareco. Um inferno. Um inferno. O senhor perdeu 2 empresas antes do senhor chegar aqui? Sim, senhor. Não era um motivo de não ser dedicado naquilo que eu fazia. Era pelo contrário, trabalhava muito, era muito dedicado, muito responsável, mas eu não tinha sucesso. Eu não conseguia adquirir nada, eu não conseguia... entrava dinheiro, mas da mesma forma que entrava, saía, e a gente nem sabia para onde é que ia, de que forma a gente gastava. E por que a dona Maria Helena queria separar? Problema financeiro ou começou as brigas? Veio os problemas financeiros e já começam as brigas, né? Eram muitos ciúmes também. Ele era muito nervoso, muito nervoso. Sei. E não era tanto problema financeiro, era mais os ciúmes, brigas. E tomaram a decisão de vir, começar a caminhada. Ele veio primeiro. Ele veio primeiro, né? Seu Alcides passou pelo processo de libertação, passou pelas correntes direitinho. Como é que foi? Fui ser batizado 3 meses depois nas águas, e 2 meses depois que estava na igreja, eu fui levantado do brelo. O senhor chegou a passar lutas, problemas, desertos nesses 27 anos? Teve algumas situações? Eu tive, o primeiro foi o meu casamento, que ela só veio para a igreja 3 anos depois. Então, ali eu fiquei fazendo corrente de libertação por ela, fazendo campanha, fogueira santa, sexta-feira, propósito de família, tudo que vinha eu iria fazendo. 3 anos o senhor lutou por ela? 3 anos. Sem desistir? Sem desistir. E no meio da caminhada, um homem de Deus me ensinou uma coisa. Porque quando a gente vem na igreja, a gente começa a aprender, começa a se encher da presença de Deus, e a gente quer dividir isso. E chegou um dia, numa quarta-feira, eu saí, aquele dia que a gente sai transbordando da presença de Deus. Cheguei em casa feliz da vida. Quando eu abri a porta, ela estava parada na frente da porta, como se ela estivesse me vendo eu chegar, mas ela não tinha visto. Satanás.
Nesse dia ela olhou bem séria para mim e disse assim: hoje tu faz uma escolha, ou essa igreja ou eu. Eu olhei para ela e pensei assim, ó, eu não vou trocar o que eu levei muitos anos que eu nem sabia que existia e eu encontrei. Não vou trocar por ela. Entrei no banheiro e fui orar. Ela saiu dali, eu não sei como é que ela ficou depois, mas aquilo não me abalou, aquilo não me tirou aquela certeza que Deus era comigo, que Deus iria mudar ela, que isso era um tempo de luta que eu tinha que enfrentar, e continuava a fé. Seu Alcides, depois do Espírito Santo, passou essas lutas, essas guerras, como é que está a vida financeira? Como é que estão os negócios? Como é que está? O que acrescentou depois que o Senhor recebeu o Espírito Santo? Pastor, muda tudo. As empresas começaram a vir, começou a voltar aos trabalhos, dentro de casa começou a haver paz, e a gente naturalmente começou a crescer. Compramos um terreno, construímos a casa, depois compramos outro terreno, trocamos de carro, e assim foi indo. Hoje, graças a Deus, sem ansiedade, a gente tem um prédiozinho de 3 andares, com 5 apartamentos, ela tem o carro dela, eu tenho o meu, e a gente está construindo 2 casas hoje para vender. A gente morava de aluguel num porão, quando nós casamos a gente morava num porão. Num porão de aluguel? Num porão. E graças a Deus vem tudo mudando. Sabe por que eu peguei a história do senhor? Porque eu fico fascinado, impressionado, quando eu vejo que não é do dia para a noite. São 27 anos, é uma história que vocês viram, começou obedecendo, começou praticando, começou fazendo o que está escrito aqui. Como vai dar errado na vida de uma pessoa que obedece o que está escrito? As pessoas sofrem porque não obedecem o que está escrito aqui. A Bíblia não é só para você ler, é para você ler e praticar. Então aqui está ele, a esposa dele, chegou com 2 empresas falidas, a ponto de se separar, passou pelo processo de libertação e graças a Deus está aqui hoje. Mas uma coisa você ouviu, sem ansiedade, sem preocupação, obedeceu e Deus fez e vai fazer muito mais. Certo. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe bem forte para o nosso Deus, Alcides. Deus abençoe. Maravilhoso. Amém? Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. O objetivo dessa reunião é fazer de você uma pessoa abençoada, é fazer você ter sem se perder, é fazer você tirar da sua cabeça o desejo ardente de ostentar. E se você parar para pensar e você tem o Espírito Santo, você entende que você precisa de pouco para ser feliz. Você precisa da bênção de Deus. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Eu atendo pessoas aqui segunda-feira que chegam assim para mim e dizem assim: Pastor Juliano, eu não sei por que eu passo tantas lutas, por que eu enfrento tantas situações complicadas. Eu aprendi uma coisa na vida: o nível
de perseguição, de lutas, sabe, que eu enfrento no meu dia a dia, mostra também o nível de ameaça que eu sou para o mal. Quando Herodes ficou sabendo que tinha nascido o Salvador da humanidade, o mal aproveitou daquele momento e entrou nele. E ele deu uma ordem para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Qual era a esperança do diabo? Pegar ali no meio daquelas crianças o Salvador. É assim que o mal trabalha. O mal quer cortar seus sonhos, seus projetos pela raiz. Não quer que você cresça, não quer que você vença, não quer que você mude a história da sua vida. O mal quer que você se mate. Eu estou fazendo o programa agora, tem pessoas me assistindo que têm pensado em se matar, em tirar a sua própria vida. Não faça isso. Porque você tem que aproveitar tudo isso que você está passando, que você está enfrentando, e um dia você vai ser um grande testemunho. Essa história que eu vou colocar agora, que é a história do Charles. Eu abri a igreja de manhã e ele estava na porta da igreja. Eu lembro como se fosse hoje, eu entrando e fazendo um copinho de café para ele. E dando um café para ele tomar. Dá uma alegria imensa saber que hoje ele é um testemunho. Assista a história dele e daqui a pouco eu volto. Seu nome? Charles. E você, Charles? Eu desde jovem eu sempre fui muito trabalhador, né? Trabalhei, montei já meu próprio negócio, enfim. E cheguei ao ponto assim de ter 14 filiais em todo o Brasil e tinha mais de 100 funcionários. Mas tinha uma maldição, né? Assim, hoje eu vejo assim. E acabei perdendo tudo, perdi tudo, fiquei endividado. Na época, até o casamento foi, enfim. Trazer para os dias de hoje daria mais de 2 milhões de dívida. Era muitas dívidas, né? Isso já acarretou problemas no casamento, terminou o casamento, aí terminou que eu acabei envolvendo com vícios, tive vários problemas, né? E aí nisso eu falei, bem, eu preciso reagir, mas ainda na força do braço. Fui lá, fiz faculdade, fiz 2 faculdades, estudei no exterior, fui arranjar um emprego. Até fui promovido, né? Cheguei até a ser executivo de empresa. Só que aí minha vida era infeliz, continuava com os vícios, um vazio, não dormia direito, enfim, cheio de problemas. A minha vida dentro da empresa era uma coisa e fora era um lixo. Ainda não tinha conseguido resolver os problemas das dívidas, tudo. Estava indo um caos. Problemas na justiça também, porque a gente começa a perder tudo, começa a dar um jeito para recuperar, né? E aí, nisso, acarreta até problemas na justiça. E aí eu recebi um convite para vir até conhecer, fazer o pacto, enfim, eu vim, aliança com Deus. Eu lhe confesso que eu vim para a pessoa não ficar no meu pé, que ela ficava no meu pé. Não, vamos lá, eu vou só para você parar de pegar no meu pé. E ali eu vou falar para o senhor. Eu sentei ali e comecei a ouvir a palavra que veio do altar. Aquilo foi um espelho para mim. Eu falei assim, caramba, eu estou fazendo tudo errado. Eu comecei a reconhecer que a minha vida sempre foi conduzida com péssimas decisões. E eu não tinha a ajuda de Deus, por mais que ali eu percebesse. Eu não fazia oração, eu não buscava a Deus. E ali eu fiz um pacto com Deus, naquele dia. Botei a mão no altar, falei, a partir de hoje eu vou começar a obedecer. E aí minha vida foi abrindo as portas. Na mesma noite, naquele dia que eu cheguei, já dormi a noite todinha. Aquela semana foi maravilhosa, minha mente abriu. Aí na época eu estava trabalhando, saí do meu trabalho, abri meu próprio negócio. E Deus foi me abençoando, né? Hoje eu tenho uma empresa, presto serviço para empresas de outros estados, até de outro país. E graças a Deus, Deus tem me abençoado. Estou com um casamento feliz, já faz 5 anos. E o melhor de tudo, assim, eu tenho paz para trabalhar, desenvolvo, faço as coisas que precisam ser feitas. Transformou tudo. Transformou tudo, né? E hoje o que era dívida antes, agora, graças a Deus, é tudo organizado.
tenho até para oferecer. Hoje eu tiro até um tempo da minha semana, que antes eu trabalhava 24 horas. Se for ver, 90% do meu tempo era trabalho. Só ia para casa, dormia um pouco, voltava. E não saía do lugar. Hoje eu tenho um tempo para reservar para ajudar outras pessoas. Na época eu não estava nem com carro, eu falei, não, antes de eu comprar um carro para mim, eu vou adquirir um veículo para trazer pessoas, uma van, né? Para trazer pessoas na igreja. Então, Deus tem me usado, tem me abençoado, eu tenho tido paz, casamento feliz. A prosperidade que eu encontrei vindo aqui é muito maior do que dinheiro. Essa é completa, é felicidade mesmo. Que Deus te abençoe mais e mais. Milhares de brasileiros têm visto a miséria como um problema social. Mas a miséria é um espírito que tem atuado e atrasado a vida econômica de muitas pessoas. Tudo isso acontece por meio das dívidas, do desemprego e da falência. Segunda-feira, muitas pessoas aprendem a combater esse espírito e vencer a crise. Empresários que estavam falidos reerguem suas empresas. Desempregados são contratados e retornam ao mercado de trabalho. Endividados quitam suas dívidas e vendedores batem suas metas. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu quero que a senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, leia comigo com calma. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Você tem um projeto, você tem um plano. O que vai fazer com que esse plano e esse projeto venha a dar certo? É você ter a bênção de Deus. Quando é que você tem a bênção de Deus? Quando você tem um pacto com Ele. Quando é que você tem um pacto com Deus? Quando você toma uma decisão de fazer, vindo buscá-lo. Sabe por que o mal trabalha para que as pessoas não vá à casa de Deus? Porque quando você chega aqui, quando você coloca a planta dos pés aqui, você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai conversar com Deus. E uma vez você conversando com Ele e ouvindo a palavra dEle, automaticamente a sua fé será despertada, porque a fé vem pelo ouvir. O mal que é você em casa, chorando, trancada no quarto, toda descabelada. Meu marido me deixou, o que eu vou fazer? Eu estou nessa situação, não me arrumo mais, estou depressiva, a amante é mais bonita. O mal quer que você viva assim. Mas se você agora ouvir esse chamado e se reanimar e vir aqui lutar, você vai vencer. Esse ano ainda, eu vou pegar o seu testemunho. Escuta o que eu estou te falando. Esse ano, eu ainda vou pegar o seu testemunho. Deus é grande e vai te abençoar. Eu deixo vocês agora com essa mensagem que fala mais a respeito do domingo, a concentração de fé e milagres. Deus te abençoe. Te aguardamos aqui. Como restaurar vidas completamente destruídas? Como superar as feridas da alma diante de tantos problemas? O milagre está mais perto do que você imagina. Basta uma atitude. Venha viver uma experiência única com Deus na concentração de fé e milagres. Você que está enfermo, enferma, não importa a área do problema, Deus vai tocar no seu corpo agora. O tempo de buscar e encontrar o seu milagre chegou. Concentração de fé e milagres. Domingo às 9h30 da manhã na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310. Centro de Florianópolis.